paz do Senhor a todos, prezados irmãos. Para mim é mais uma vez um motivo de alegria estar convosco nesta manhã que Deus preparou para nós estarmos aqui presentes. Agradecer a Deus pelo convite que nos foi formulado pelo pastor Henrique para estarmos aqui. Muito bom estar vendo o pastor, que nós sempre nos interagimos ali, eu vejo as postagens dele ali, e é um pastor que tem conduzido o trabalho aqui no Jardim América com excelência, e eu admiro muito o seu trabalho. Ver também a todas as irmãs e irmãos que estão presentes, e hoje nós iremos tratar um assunto muito importante, que é sobre o profeta Zacarias. E quando nós trabalhamos nos livros proféticos, nós temos que ver algumas questões que são muito importantes, até para nós termos uma maior compreensão do que está propondo o Antigo Testamento dentro da mensagem que cada profeta em particular tem para a nação a que se está dirigindo, para o povo de Israel e para também a religiosidade do povo, para a questão social do povo, cultural do povo e também para a igreja, olhando já com um olhar para o Novo Testamento, porque a igreja não está no Antigo Testamento. A igreja no Antigo Testamento, ela é referenciada de uma forma, de um protótipo, de uma tipologia que iremos encontrar no tabernáculo, que iremos encontrar depois no templo, a partir lá da construção do templo por Salomão. Aí vem o templo, aí nós vamos ter depois, já quando entra Ageu, Zacarias e Malaquias, que nós estamos entrando agora, a reconstrução do segundo templo, e aí nós vamos então entrar dentro do entendimento do que vem a ser o profetismo em Israel. Primeiro, o que é o termo utilizado, ou os termos utilizados, ou as propostas que cada profeta tem. O termo profeta, dentro da proposta do Antigo Testamento, o termo mais, assim, raiz, o termo genitivo, é Nebeim, que seria, na verdade, aquele que profetiza, aquele que é mensageiro, aquele que transmite. Mas aí vamos ter um termo que é um termo secundário, que corresponde, que aí vai de encontro a Zacarias, que Zacarias seria mais adequado a esse termo, que é o termo Ruê, que é o termo justamente usado para vidente, aquele que tem visões. E o terceiro termo é o termo utilizado até para Ezequiel, para também Abacuque, que é o termo atalaia. Temos também que compreender que alguns desses profetas, eles foram chamados para ser profeta, mas já tinham uma linhagem na sua genealogia. E quando eu falo genealogia, estou falando também de sangue, que já estava envolvido na obra, já estava envolvido, no caso, no sacerdócio. Um caso de Zacarias, que o avô, o Ido, que algumas versões vão utilizar Ado, mas o certo é Ido, ele era sacerdote, ou sumo sacerdote
Porque tem uma diferença de sumo sacerdote e sacerdote. Sacerdote era aquele que cumpria as funções no tabernáculo, no altar. O sumo sacerdote é aquele que entrava no lugar santíssimo e intercedia junto a Deus pelo povo. Agora, ido sumo sacerdote, então automaticamente Berequias, que era pai de Zacarias, era sacerdote, então o filho estava na linhagem. E Deus chama alguém de dentro da linhagem. O mesmo que vai fazer com quem? Com Ezequiel, que tinha se preparado para ser um sacerdote, e Deus chama ele para ser profeta. Mas aí você vai dizer, qual é esta proposta de Deus? É que Zacarias, tanto Zacarias como Ezequiel, cumprindo a função de sacerdote e profeta, seria quase o mesmo sentido do que Deus tinha proposto. No tempo de Ezequiel, Ezequiel é um profeta com funções sacerdotais. Por quê? Porque está intercedendo junto a Deus pelo povo e está levando a mensagem de Deus para o povo, que é o que o sacerdote fazia. E no tempo de Zacarias, nós temos um sacerdote, que é Josué, que é o representante da religião judaica, do judaísmo, e Zacarias está trabalhando junto com Josué e com Esdras. Porque Esdras não era só ali a função dele ser um sacerdote, mas Esdras era ser escriba, intérprete da lei, o responsável por interpretar a lei junto ao povo que está retornando do cativeiro, e também ser aquele que seria o braço direito de Neemias. Então, Neemias estava reconstruindo o templo e os muros e a estrutura da cidade. Esdras reconstruindo a vida moral e espiritual do povo, até quando ele vai pregar 12 horas direto, um dia inteiro, a lei, para que haja um arrependimento e o povo arrepende-se das alianças que fizeram na Babilônia e até abandone, uma forma que é muito assim confrontante, um casamento misto que tinham fazido na aliança de casar e automaticamente tinha uma aliança com os deuses da Babilônia nesse casamento, abandonassem esse casamento e agora voltassem para Deus, refizessem a aliança com Deus de Israel, refizessem o pacto. E a outra questão também, aí nós vamos ter também agora 3 profetas que estão nesse momento de pós-cativeiro, trabalhando com Esdras e com Neemias, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Então tem 4 mensagens que esses profetas vão trabalhar. Esses profetas vão trabalhar templo, primeira mensagem, ética, moral, comportamento, segunda mensagem. Terceira mensagem, aliança, porque os profetas, eles eram os atalaias, os fiscais, os supervisores da aliança de Deus com Israel. E o quarto vai ser a apocalíptica, ou seja, olhar um olhar escatológico, do escatom, do que está à frente, do que está profetizado, proferido, anunciado por Deus para ocorrer com Israel nas últimas horas da terra, da humanidade, o que está reservado para Israel no seu tempo futuro, no seu escatom. E quando olhamos para a Apocalipse, que é bom entender isso, que existem 3 termos distintos. Existe escatom. O que é escatom? Eu gosto de falar porque tem pregador
pregador e professor que fala, mas não dá a tradução, e a pessoa fica assim, falou comigo, mas não entendi nada. Mas comigo não vai ter problema não, eu vou falar e vou explicar. O que é o escatom? O escatom é um termo utilizado para indicar o que vai ocorrer à frente. Escatos, fim, tom, acontecimentos finais. Apocalíptica, uma literatura com proposta de acontecimentos cataclísmicos, cósmicos e espirituais. Apocalipsismo, um outro termo, que é um termo que indica que está o profeta, ou o sacerdote, ou até um líder político, como rei, um governante, está trazendo para Israel um discurso, uma oratória de caos, que vai confrontar com os caos que estão reservados para acontecer. E Apocalipse, que é a revelação vinda da parte de Deus. Então, dentro do contexto do Antigo Testamento, nós não temos Apocalipse. Não existe essa palavra Apocalipse judaico, não. Existe Apocalíptica judaica, e existe Apocalipsismo, e existe Escatom. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias estão trabalhando com essa proposta, também incluindo a Apocalíptica. Mas quando chegamos em Zacarias, que é o nosso alvo essa manhã, ele tem uma proposta, vamos assim, central, dividida em duas partes. E eu vou colocar até uma terceira aqui. A primeira é cobrar a ética, a moral, o comportamento do povo. Diferente de Ageu. Ageu está preocupado com o quê? Com o templo. Não é que Zacarias não esteja preocupado com o templo, mas Zacarias valoriza mais o espírito, o comportamento, a moral, a conversão, o arrependimento, a mudança de vida do que o templo. E aí eu faço um paralelo com dias atuais. Tem muita gente mais preocupada com o templo do que com a vida espiritual. O templo é bom, irmãos, mas o teu templo é melhor que o templo. Você não entendeu, eu vou repetir. O templo é bom, mas o teu templo é melhor que o templo. E é isso que Zacarias está propondo. Vamos reconstruir o templo? Vamos. Precisamos. E eu não estou aqui pregando mensagem de desreconstrução do templo, não. Vamos reconstruir o templo. Ageu está certo. Malaquias também está certo. Mas eu considero que além do templo, vocês têm que se converter. Que não adianta entrar no templo que vai ser reconstruído por Neemias e por Esdras e por Zorobabel, né? Porque nós temos 3 líderes que trouxeram o povo do cativeiro. Teve 3 levas do cativeiro. Teve primeira leva, Zorobabel. Segunda leva, Esdras. E terceira leva, Neemias. Então, quando o povo entra na Jerusalém, a proposta é reconstruir a terra, reconstruir o muro, proteção, e reconstruir o templo, presença do Senhor. Agora, não adianta templo para a presença do Senhor, se o teu templo não recebe a presença do Senhor. Então essa que é a proposta de Zacarias. Primeiro. A segunda, aí é já voltado à aliança. Houve um quebrar da aliança. Agora é preciso
refazer o pacto. E aí entramos na terceira parte, que é a parte mais importante, que são a parte do Apocalipse, da apocalíptica. E essa apocalíptica de Zacarias, ela é pano de fundo para Daniel, ela é pano de fundo para Ezequiel e pano de fundo para João em Apocalipse, para vocês verem a importância desses 14 capítulos de Zacarias, porque do capítulo 1 até o 8, são 8 capítulos, nós vamos ter 8 visões noturnas, não é uma visão, é 8, cada uma com uma proposta escatológica diferente. A primeira, os 4 cavaleiros multicoloridos, né? Que nós vamos encontrar também em João, no Apocalipse 6. Só que João está apresentando dentro do abrir dos selos. Quando os selos são abertos, aí aparecem os 4 cavaleiros, que são referentes a pragas. Mas Zacarias, a proposta é outra. Zacarias, a proposta é as nações gentílicas. Existe uma diferença aqui também na escatologia, que tem pessoas que se confundem. Nações gentias, gentios, são quem? Nós somos gentios. Nações gentílicas, não somos nós. Você é gentil, mas não é gentil. Gentílico quem é? Árabes. Todos os que fazem circunvizinhança, limites, uma geopolítica com Israel, são considerados nações gentílicas. Nações que estarão no Armagedon, nações gentílicas. Nações que estarão no Gog e Magog, nações gentílicas. Nações que está Zacarias tratando agora na visão dos 4 cavaleiros, nações gentílicas. Então, o que está reservado para as nações gentílicas? É a visão, a primeira visão. E o que vai acontecer com elas? E o juízo que Deus está reservando para elas e a relação delas contra Israel. E aí nessa área entramos, ele faz Zacarias um paralelo com Ezequiel, com a profecia do Gog e Magog, que inclusive Zacarias vai interpretar algo que vai ocorrer no Gog e Magog, que Ezequiel não coloca, e Zacarias coloca. O que é? Zacarias coloca que os corpos ficarão estirados sobre a terra, que a roda das carruagens, até quase que, vamos dizer assim, da metade um pouquinho para cima, estarão cobertas com o sangue dos mortos. E Zacarias ainda complementa: irá demorar-se 7 meses para retirar todos os corpos que estão sobre a terra, dos soldados que morreram, dos exércitos que morreram. Então, a segunda visão aí já é uma visão de arrependimento, visão de jejuns, arrependimentos, né? E essa questão de jejuns aí, por que Zacarias trabalha a questão de jejuns? Porque em Israel nós tínhamos algumas classes de jejuns. É bom compreender isso. Havia classes de jejuns. Havia o jejum cerimonial, que era jejum praticado para algumas festividades específicas e cerimônias em Israel. Havia o jejum do sacrifício, não o sacrifício de jejum do Novo Testamento, sacrifício quando eu ia apresentar o sacrifício, levar o meu animal para ser sacrificado, eu ia em jejum.
E havia o jejum também da confissão do pecado. E havia o jejum para purificação física e havia o jejum para purificação espiritual. Então era essa as classificações de jejum em Israel. E aí Zacarias cobra: vocês estão muito preocupados com jejuns. E Zacarias conhecia os jejuns deles. Então Zacarias vai bem na raiz. Vocês fazem jejum, praticam jejum cerimoniais, de aparência, de formulação, de uma liturgia, de uma estereotipia espiritual, aonde por fora está muito bonito, muito perfeito, muito voltado ao zelo com a religião, com a lei, mas por dentro continuam com as mesmas práticas. E jejum não é externo, jejum é interno, porque a proposta do jejum tem que ser mudança, tem que ser quebrantamento, tem que ser arrependimento, tem que ser mudança de vida, de comportamento, e ter uma aliança, uma proposta, uma promessa, um compromisso a ser feito com Deus. Então essa é a mensagem, o enfoque de Zacarias nessa segunda visão. A terceira e a quarta visão são paralelas. A terceira visão e a quarta já vai a terceira aliança, né? E a quarta ele vai ver o candelabro, que era um instrumento do mobiliário do tabernáculo, que lá no tabernáculo tinha uma proposta tipológica de iluminação, ou seja, a presença do Espírito Santo iluminando o tabernáculo. E ele vê o tabernáculo, vê lá os canos dos tabernáculos, ou do candelabro melhor, os canos do tabernáculo vazios, e depois vê Josué, o sacerdote, enchendo cada um dos canos com óleo para que o candelabro seja aceso. E ele vê 2 ramos de oliveiras, um Josué, o outro Zorobabel, um liderança religiosa, a outra liderança política. E aí o povo, agora vem uma mensagem profunda nessa visão. O povo, principalmente o judeu, e tem muito crente também que é judeu nessa prática, olhava para o sacerdote e só apontava pecado, só apontava erro. Tem muito crente assim, pastor. Olha para o pastor e só vê erro. Nunca mais se me chama. Porque eu vou falar a verdade. E você não vai gostar. Só vê erro. E só aponta erro. E só confronta. E aí, Zacarias, vocês estão olhando para Josué, estão só apontando o erro de Josué, mas ele é o que Deus separou para vocês, e vocês condenam Josué, mas ao condenarem Josué, estão condenando a Deus, porque ele é o representante de Deus junto a vocês. Então, ao invés de ficar olhando para Josué, olhem para Deus, porque o homem é sujeito a falha, mas Deus é perfeito,
e Deus está com ele, e é ele que Deus separou para ser o representante dele. Então obedecei as palavras que saem da boca de Josué. Josué é o vosso líder, e é ele o responsável por encher ali com óleo a unção e estar presente em Israel. E o candelabro é aceso por ele, através dele, e ele é o sim de Deus em Israel, ou seja, a mensagem de Deus em Israel. Vocês também apontam muito para Zorobabel, mas Zorobabel, vocês estão esquecendo que ele é da linhagem de Davi. A linhagem essa, segundo o meu coração, a aliança que eu fiz com ele, a aliança davídica, que é eterna. Então ele é raiz dessa aliança eterna que eu fiz com Davi, e ele foi um dos líderes de vocês lá no cativeiro, que não se corrompeu que nem vocês, e conduziu a primeira leva de vocês para retornarem para a terra e entrarem na terra. Então, olhem isso. A quinta visão já é a visão do prumo.